Bom dia, sou Fernando Souza, estamos dando início a mais um programa A Ser em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. E hoje estou sem meu amigo, o Fábio Fernandes, que hoje não pôde estar com a gente, mas no próximo programa vai estar aqui conosco. E você, ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Cultura e também pelo Facebook, pode participar aqui conosco através do WhatsApp 3311 6072, ou também encaminhando a sua pergunta ali no Facebook da Rádio Cultura. E hoje nós vamos estar tratando de um tema muito importante, relevante para a nossa cidade, para o meio empresarial, e para a população como um todo, que é a segurança pública. E quando a gente relaciona a segurança pública junto à associação comercial, nós colocamos como um motivo também para o empresariado, para o empresário de modo geral, do comércio, da indústria, do serviço, como também um motivo de fazer parte da associação comercial. Porque a associação comercial ela tem um papel muito importante em realização de parcerias, em trabalho com parcerias com vários órgãos, e essas parcerias estratégicas. E a segurança também é um desses órgãos, e conjuntamente com o 15º Batalhão, Polícia Militar, Então a CIR também tem um excelente relacionamento, onde a gente busca sempre levar demandas do meio empresarial, muitas vezes levando alguma cobrança também, mas também apoiando as ações que são realizadas pela Polícia Militar e pelas entidades de modo geral da nossa cidade, Ações essas tanto para o desenvolvimento local, quanto para fomentar vendas, fixação de renda no nosso município e também, é claro, com o tema de hoje, temas também relacionados à segurança. E hoje, quando a gente fala do tema segurança pública, muitas vezes é importante a gente entender o papel da Polícia Militar. Muitas vezes a gente faz algumas cobranças, possivelmente em algum momento devida, outras vezes indevida. Então hoje a gente vai estar falando sobre esse tema, segurança pública e os desafios e as ações que a Polícia Militar do nosso município aqui de Rolândia tem realizado. A segurança pública é uma das maiores preocupações que afetam tanto a população quanto o meio empresarial. E Rolândia, recentemente a gente teve alguns episódios de furtos, tentativas de furtos, e para a gente debater sobre isso, falar um pouco sobre o que vem acontecendo na nossa cidade, entender também qual o papel da população, dos empresários, de modo geral, com ações ou prevenções que possam estar tomando no dia a dia dentro da sua casa ou também junto ao seu estabelecimento, para que a gente construa aí um ambiente mais seguro, evitando algumas, vamos dizer assim, algumas situações de risco que a gente poderia estar evitando, tendo alguns cuidados, E para debater comigo aqui, a gente fazer um bate-papo nessa manhã que está uma neblina, que geralmente a gente vê até Londrina daqui. Hoje nós não estamos vendo nada, está tudo embaçado aqui, uma neblina muito forte, Agora 9 horas e 14 minutos. Então, para falar com a gente sobre esse tema, nós temos um convidado muito especial aqui, Ele que com 23 anos é formado no curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Paraná, é bacharel em Ciências Policiais e Segurança Pública e atualmente responde pelo setor de comunicação social do 15º Batalhão da Polícia Militar. E é responsável também pelo setor de trânsito e é o coordenador do policiamento da unidade. Então é ele que é o gestor das viaturas, onde as viaturas vão estar patrulhando, onde vão estar atendendo as ocorrências, que faz toda essa gestão ali dentro do 15º Batalhão. Estou falando do Tenente Vinícius Pérez Martins. Bom dia, Tenente. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado já pelo convite, já de antemão, agradecer, fortalecendo também a questão própria da comunicação do nosso batalhão também, e também a nossa parceria junto com a CIR, de poder estar vindo aqui e também explicar um pouco do que a gente vem fazendo, no nosso dia a dia na Polícia Militar, que está todo dia na rua, Não pode fazer greve, então está todo dia na rua, está todo dia ali atuando, então está sempre também próximo da comunidade, Isso aí, Tenente. Já, de antemão também agradeço, a prontidão em nos atender
né? Nós fizemos apenas um contato com o tenente, né? Prontamente ele, olha, estou disponível, vamos lá, vamos falar sobre, né, a situação da segurança de modo geral na nossa cidade, né? Tenente, para a gente iniciar essa conversa, né? A gente sempre tem uma pergunta aqui que a gente foge um pouquinho, né, do tema, né? A gente gosta sempre de conhecer o nosso convidado. Então a primeira questão, né, a primeira coisa que eu te pergunto é: quem é o Tenente Vinícius, né? Qual que é a sua trajetória dentro do, né, não só do 15º Batalhão, mas sua trajetória, né, de carreira, né, pessoal também, se você puder compartilhar um pouquinho, né? Só para quem está nos acompanhando, né, quem está nos ouvindo aqui, conhecer um pouquinho melhor, né? Quem que é o tenente que está à frente, né, vamos assim dizer, de toda a coordenação, né, da nossa polícia aqui na nossa cidade. Bom dia, vamos começar então. Isso daí realmente acaba dando até uma história bem extensa, por assim dizer, né? Eu vou tentar encurtar de certa forma, assim, né? Eu sou natural de Curitiba, né? Então eu vim pra cá após terminar o curso de formação de oficiais, que acaba sendo de 3 anos. E quando eu pensava já desde pequeno, quando eu tinha entrado pro colégio da Polícia Militar, né, por questão mesmo de ter familiares, né, da Polícia Militar, sendo pai, avô, tio, que estavam na Polícia Militar já trabalhando, já na ativa, né, então eu sempre tive vamos por assim dizer, meio que por tradição meu da família mesmo, mas realmente é algo que está no sangue, né, por assim dizer. E por isso que até mesmo policial, para ser policial a gente coloca que vai ter questão de vocação, né. Inclusive agora domingo vai rolar a prova agora de soldado também, boa sorte, né, já de antemão para quem vai fazer a prova, né? E realmente a gente coloca esse ponto da trajetória no começo no colégio da Polícia Militar, então eu comecei a gostar disso, de querer pegar e ir atrás, né, de estudar, de pegar e finalizar meu ensino médio e realmente tentar os concursos da Polícia Militar, né? E daí quando a gente passa para a Polícia Militar, a gente tem 2 áreas, né, que pode acabar escolhendo, né? São 2 cargos diferentes, 2 carreiras diferentes, por assim dizer, né? A gente tem a carreira dos praças, que seria de soldado, cabo, sargento, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e finaliza em subtenente. E daí temos a carreira dos oficiais, que daí é um outro curso, é totalmente diferente, por assim dizer, porque na questão do curso, porque ele acaba sendo, em vez de 1 ano, por exemplo, que é o curso de formação de praça, ele acaba sendo 3 anos de internato dentro da Academia Policial Militar do Guatupê, lá em São José dos Pinhais. E realmente todo dia acordava às 6 horas, tinha que fazer coberta, tinha que fazer, a gente falava friso no chão, né, que é pegar a enceradeira, passar a cera no chão, ali encerar a questão ali, tirar o pó do armário e tudo mais, é realmente um curso um pouquinho diferente, por assim dizer. E é 3 anos também, querendo ou não, passando frio, né? Porque São José dos Pinhais, Curitiba ali, frio, não acaba sendo fácil, né? Então, assim, atividade física quase todo dia. Então, assim, 3 anos acaba sendo realmente uma aprovação para poder fazer com que o militar ele consiga se formar, então, como oficial. Na carreira dos oficiais, a gente teria com início ali como aluno oficial, né? Como cadete 1º ano, 2º ano e depois 3º ano, né? Finalizando isso, ele termina ganhando sua espada e então ele vai para a parte de comando mesmo, de pegar aí na parte prática ali. Durante o curso você já faz diversas operações, você sai pra rua também, você tem diversas oportunidade de conhecer também diversas realidades, diversos batalhões, né? Você faz estágio tanto na Rony quanto no BPMOA lá, que é o Batalhão de Policiamento Aéreo. Você faz estágio também em todos os batalhões da região de Curitiba, de São José dos Pinhais também ali. Ali você sai também pro interior. Tem cursos, né? Ali o próprio operações que vai fazer lá em Foz do Iguaçu. Então realmente é um curso bem amplo que traz diversas gamas de possibilidades ali, de conhecimentos, né? Para poder te aperfeiçoar, né? Por isso que é um curso um pouquinho mais duradouro, para você poder sair depois como um gestor, né, da tropa. Então você recebe a espada, que seria a espada do comando, né. Quando você entra, você recebe a espadinha, né, que seria uma tradição czar, para demonstrar o caminho do príncipe até receber a espada, no caso, que seria do reinado, né, no caso, para poder comandar as tropas, ser o general das tropas, né. Então, assim, o curso de formação, ele te possibilita depois você virar aspirante oficial, né, que é atualmente como eu estou, né, ele dura em torno de 1 ano, seria como um estágio probatório, por assim dizer, né? Sim. E daí depois que você finaliza isso, você vai para 2º tenente, depois 1º tenente, capitão, major, tenente coronel e depois finaliza como coronel. Então, assim, é uma carreira que tem diversas áreas também, né, para quem gosta, né, para quem quer também buscar esse caminho, né, do concurso público, né. Adianta também de antemão, né, agora, eu tinha entrado na turma que era de ensino médio ainda para entrar, agora preciso de direito, superior em direito para poder entrar no CFO, então, assim, acaba tendo algumas mudanças com o tempo, né. Também de soldado, também, quando eu tinha passado para tanto de soldado quanto para de oficial, quando eu fiz as provas, porque foi meio junto, né, ali na pandemia, então já estou 3 anos
e pouco já na corporação, e foi bem na época da pandemia que tinha feito a prova. Então, assim, colocando tudo isso, assim, agora tá mudando um pouco a corporação, agora precisa de superior também para poder fazer o de soldado, né? Qualquer tecnólogo ou também bacharel já conta, licenciatura já conta já, né? Como superior ali, já pode já fazer também o de soldado. Enfim, tendo essas peculiaridades, né? Ali, por assim dizer, vim aqui então, por meio de classificação ali, a gente tem a possibilidade de escolher, né? Para onde que a gente vai no final do nosso curso, né? Conforme as notas que a gente tirou em todas as provas ali nos 3 anos de curso, né? E realmente acaba sendo bem concorrido dentro do próprio curso, né? Também, não é só para entrar, vem durante o curso, né? Também. Ali, para você poder, então, no final das contas ali, dos 3 anos, você poder, através da sua classificação, conforme a sua nota, poder escolher para onde você quer ir, né? As cidades, conforme vai abrindo as vagas, você pode escolher conforme a sua classificação, é claro, né? E acredito que seria isso, né, para dar meio que um norte, assim, né, a gente acaba se especializando nisso, né, em ciências policiais, né, em segurança pública, né, dá o título de bacharel, né, ali pela própria academia, ali junto com a cooperação que tem com a Unespar, né, que se refere a uma faculdade também aqui no Paraná, que possibilita trazer esse diploma, né, então fazendo com que a gente fique, então, bacharelado nessas ciências policiais e segurança pública após finalizar os 3 anos de curso, que acaba tendo a carga horária uma das maiores cargas horárias em curso do Brasil inteiro, pela questão mesmo também de ser internato, como eu disse, né? Integral, acaba sendo manhã, tarde, noite, durante os 3 anos. E realmente, formação militar, vale ressaltar que não é uma coisa tão simples, né? Por assim dizer, né? Tem diversas coisas, é água gelada, é acordar cedo e ter que fazer treino de corrida, por aí vai, né? Marchar, bater o pé no pátio lá, vai pra lá e vai pra cá, e a disciplina toda hora, você tem que fazer a questão da tua rotina, tem que respeitar os seus superiores hierárquicos, então realmente é uma profissão que exige bastante de você, e realmente, como eu disse, né? Se você pretende entrar, tem que ser por vocação, não dá para ser somente por questão monetária, mas realmente isso atrai uma estabilidade, mas a vocação, eu acho que é um dos requisitos primordiais para um policial militar se dar bem, né, no que ele faz, né, com amor, com vontade mesmo, por causa que a profissão ela exige isso. Às vezes você vai pegar um flagrante de uma Maria da Penha, por exemplo, à meia-noite, ali você sair às 2 horas da manhã e realmente esse flagrante acaba às vezes demorando, em vez de demorar 2 horas, acaba demorando 5, 6, 7 horas até mesmo. Então assim, tem que gostar. Diversas peculiaridades que acontecem no dia a dia e tem que estar preparado, né, para cada uma delas, né? Exatamente. E a formação, como, né, foi dito, de fato, é uma formação pesada, vamos assim dizer, né? Tem que ter vocação, né, para se manter. Sim, né? E também, ressaltando também, o curso de formação de praças, por mais que ele dure 1 ano, ele acaba condensando muita coisa. Então, assim, mesmo para quem vai tentar o curso de formação de praça, também tem que estar. Por isso que a gente tem tantas etapas, né? Não é somente a prova objetiva, ela também tem a etapa médica para verificar como que você está na questão do seu organismo. A questão também da etapa da investigação social, para verificar se tem antecedentes, tem alguma coisa que realmente já manchou a sua ficha, por assim dizer, porque a gente não consegue admitir uma pessoa que já cometeu vários delitos, agora estando como poder, né? Porque querendo ou não, é uma grande responsabilidade, você está pagando para uma pessoa praticamente um distintivo, uma arma, todos os equipamentos, uma viatura, né? Então realmente acaba representando toda a corporação. Sim. Por isso que tem esse processo tão rigoroso de seleção, né? Também tem a questão do teste físico, que acaba muitas vezes reprovando muita gente, né? Por questão mesmo de ter que fazer corrida, barra, então assim, abdominal, e realmente acaba sendo um teste, porque querendo ou não, depois no curso você tem que se especializar. Sim. Ali vai pegar e vai treinar praticamente quase todo dia. Entende? E depois, quando você se forma, querendo ou não, você tem que manter o ritmo. Sim. Porque você precisa, se você está na rua, você precisa, muitas vezes. Isso às vezes é o que faz diferencial para salvar ou não a sua própria vida. Ali e também do seu parceiro que está junto contigo na viatura, né? Então, assim, também temos o psicológico, que acaba também baixando muitas pessoas assim do certame por causa da questão do psicológico, né? Porque também tem que ter essa questão rigorosa de entender, porque até mesmo a gente entende que um cargo de poder que tem essa autoridade, por assim dizer, também atrás assim vários perfis, né? Inclusive também alguns perfis que acabam sendo perigosos ali para a corporação, né? Sim. Então por isso que tem esse teste tão rigoroso, né? E quando se fala do curso de formação de praças, ele também dura 1 ano e ele acaba sendo às vezes muito mais intenso, até mesmo que
os 3 anos do CFO por conta de condensar mais. Então, você tem que aprender tanto de abordar, quanto de pegar e fazer o tiro, quanto também tem que aprender a fazer, às vezes, o APH, né, que é atendimento pré-hospitalar, ali, no seu parceiro, caso aconteça alguma fatalidade. Às vezes você tem que também aprender sobre questão de legislação. Então, acaba condensando muita coisa e acaba tendo que fazer com que a pessoa se adapte muito mais, né, por assim dizer. O que você aprenderia em 3 acaba resumindo e tem que aprender em 1 ano, né? E acaba Então, tendo sendo, né, uma carga, né, mais um momento mais curto, mas uma carga maior ali, podemos dizer, de uma pressão até um pouco maior, né? Exatamente, colocando isso, né, o curso de formação, por que ele acaba sendo 3 anos, né? Porque ele busca te especializar, até porque quando as viaturas, elas precisam de alguma demanda, assim, tenente, eu não consegui resolver aqui e tudo mais, tem como o senhor dar uma passada aqui, querendo ou não, quem que tem que resolver é o CPU, que é o que teve os 3 anos de formação. Sim. Por quê? Pela questão de acreditar que tem uma questão de formação, de estudar um pouquinho melhor a legislação, de bater mais ali nas partes ali, com mais profundidade, por assim dizer, em cada assunto, né? Então, por isso que o oficial, ele acaba também tendo essa questão de ganhar um pouco mais, né? Claro, né? Mas também tem muito mais responsabilidade, né? Então, assim, toda vez que o negócio fica preto, por assim dizer, assim, nós termos linguajar popular, né? Quando já foi tudo lá para aquele lugar, já quem tem que resolver? Querendo ou não, são os oficiais, né? Porque eles que são responsáveis, eles que têm que estar coordenando. Se a viatura está sem um pneu, a culpa é do oficial. Se realmente ali não tem alimentação para a tropa, a culpa é do oficial. Ele tem que fazer essa gestão, ele tem que estar ali acompanhando, ele tem que estar entendendo como está funcionando a dinâmica do serviço e tem que dar a pronta resposta ali. Se acontecer uma situação aqui, não vai todas as viaturas para essa situação aqui específica. Tem que manter uma fazendo um patrulhamento na outra área da região ali, senão fica desfalcado. Então, assim, essa questão de acompanhamento do policial, inclusive estando como CPU, né, que seria coordenador de policiamento na unidade, ele é imprescindível, né? A questão também da pessoa ser um pouco mais desenrolada, por assim dizer, de entender, compreender ali melhor como que está ali o ambiente e poder já dar soluções. Sim. Porque de problemas a gente já tem muitos, né? No nosso dia a dia, né? Muitas ocorrências. E acaba sendo, né, o gestor mesmo, né, vamos dizer, da tropa ali, né, acaba sendo o gestor quem vai coordenar tudo isso, né, então se aproxima muito do trabalho, vamos dizer assim, né, claro, com suas particularidades, mas um gestor de uma empresa que tem ele o seu dia a dia, ele tem que fazer uma boa gestão para que aquilo traga um bom resultado, né, e tem a gente trazendo, né, agora um pouco, puxando um pouquinho o nosso tema. Então, só um parêntese antes, né, você, né, que tem o sonho, né, de seguir a carreira militar, né, vamos assim dizer, o tenente já deu um resumo aqui de tudo, de como é a coisa, né, tá aqui, né, e acredito que se vocês quiserem, né, ter maiores informações, tirar alguma dúvida, né, que a gente possa, né, trocar uma palavra com o tenente que ele vai poder te dizer, né, melhor, olha, né, esse é o caminho, né, precisa ter determinação de fato, né. E vindo agora, né, um pouco mais pro dia a dia do que vem ocorrendo na nossa cidade, né, tenente? A gente até conversou um pouco antes, né? Muitas vezes a pessoa fala, né, na nossa cidade, teve um assalto, né, tal. Se a pessoa, né, colocasse aí para quem está nos acompanhando a diferença do assalto e de um furto, né? Pelo que a gente conversou, assim, assalto a gente tem poucos na nossa cidade, né? Mas o furto a gente já tem um pouco mais, né? Falasse um pouquinho nessa linha pra gente, por favor. Bom, vamos lá. Sobre a questão de crime, né, tipificação penal até mesmo, que a gente colocaria aqui, é importante ressaltar, né, a questão da diferença mesmo do 155, né, o artigo 155 do Código Penal, que seria a questão do furto, né, a questão do 157, que seria a questão do assalto mesmo, né, que seria a questão de você exercer, de certa forma, uma ameaça para a pessoa. Então, quando eu chego para o senhor, por exemplo, e falo assim, passa a carteira, estou ali fazendo um tom ameaçador para você, aquilo é um assalto. Independente se às vezes eu estou ameaçando que eu estou com algo no bolso, podendo ser uma faca, uma arma, algo do tipo, se eu mostrei até mesmo, tudo enquadra ali como uma grave ameaça ali, que você utilizou, né, ou até mesmo da força ali, para poder pegar aquilo daquela pessoa, aquele determinado objeto, subtrair ele, né, para si, consigo, e levar ele embora, né. Então assim, quando eu dou essa ordem para você, eu praticamente estou te assaltando. Entende? Quando eu estou no 155, a questão do furto, a gente já entra em outro patamar, que seria no caso a questão do eu vou lá, ninguém está vendo, eu vou lá, vou pegar esse objeto aqui e vou levar para mim.
Entende? Então a questão do 155, ali que a gente colocaria do furto, o furto ocorre quando as pessoas não estão, por assim dizer, ali presente, não está tendo uma ameaça, não está em contato direto com a vítima, né? Então, assim, por exemplo, você identificou na sua câmera que tem alguém que está lá dentro e você viu ali que ele está ainda ali pegando os objetos ali, ainda não saiu. O que você faz? Aciona a polícia militar. A polícia militar, para ambos os fatos, vai dar prioridade máxima para poder tentar ajudar. Então, assim, quando você vê lá que o cara tá pegando os seus objetos lá, mas você tá acompanhando na câmera, ainda continua sendo furto, porque ele não tá em contato com você, ele não está falando com você, ele não te deu uma ordem dizendo assim, ou é, por exemplo, a tua vida, ou, entendeu? Então, assim, ele não tá utilizando da grave ameaça, ele tá apenas pegando aquilo porque ele acredita que não está sendo visto, ou mesmo ele sabe também que está sendo visto, mas ele tá levando porque você tá longe, porque ele não se importa, entende? E também tem uma questão que aumenta, assim, por assim dizer, o crime, né, qualifica ele, que seria, por exemplo, ele utilizar em períodos noturnos, né, que acaba sendo muito comum aqui, principalmente em Rolândia, né, das 2 às 4h30, né. É isso que eu até ia perguntar, né, em Rolândia qual que é o perfil, né, do crime que acaba acontecendo, né, e o horário, né, que acaba, tem uma maior frequência, vamos assim dizer. Então, isso que a gente nota, né, em que em Rolândia a gente tem uma média de 1 a 2 furtos ali por semana ali, dependendo da semana, e tem semanas que acaba sendo um pouquinho mais, que acaba sendo até 5 furtos. Mas acaba sendo daí por questão de bicicleta e tudo mais, que a gente até ressalta, né? Se você tem uma bicicleta, coloque o cadeado na bicicleta. Porque assim, eu noto aqui muito uma cultura diferente, né? Eu vim de Curitiba, passei minha vida inteira lá. Eu tenho 23 anos, dos meus 23 anos eu passei praticamente meus 22 anos somente em Curitiba. E lá realmente a gente tinha uma cultura diferente. Se a gente pega que fosse ali na esquina de casa eu já levava um cadeado, uma corrente e aprendia minha bicicleta em algum lugar. Porque assim, mesmo só aprendendo às vezes só o pneu, às vezes os caras tiravam o pneu e levavam a bicicleta embora. O resto da bicicleta. Então assim, tipo, tem que estar ligeiro, sabe? E assim, eu notei aqui, eu cheguei aqui que o pessoal chegava assim no comércio, largava a bicicleta assim do jeito que tava e já entrava dentro do comércio. E eu, tipo, olhando assim, com a viatura parada, assim, só olhando. Assim, será que o cara acha que é só por causa que eu tô aqui, que tá tudo tranquilo, tá tudo seguro, assim? Mas a gente realmente quer acreditar que é por causa disso, né? Só que eu comecei a notar também que mesmo quando eu estava de folga, tava acontecendo isso. E isso realmente me preocupa, porque assim, a Polícia Militar, ela tem uma diversa gama de operações, de crimes para poder atender todo dia, entende? E muitas vezes a gente acaba sendo sobrecarregado num dia, por exemplo, que o cara vai lá e furta, né, por assim dizer, a bicicleta que tá lá largada por questão mesmo de um descuido. Por um descuido, né? Entende? E daí a Polícia Militar acaba indo lá, tendo que fazer o boletim, e às vezes acaba travando essa viatura, e às vezes está fazendo atendimento de outras ocorrências, patrulhamento, prevenindo outros crimes, né? Porque querendo ou não, a Polícia Militar, ela é um órgão que é repressivo, não é um órgão que tem que ser repressiva, mas também, muito mais, ela é preventiva. Ela tem que estar ali com seu giroflex ligado, por assim dizer, né? Seus sinais luminosos ali, acesos, para mostrar, eu estou aqui, eu marco presença, porque a questão do furto, na maioria das vezes, é por causa do quê? A questão da presença. Entende? Ele acha que é um crime de oportunidade, por assim dizer, né? Ele acha que está tranquilo, que ali se ele pegar aquilo não vai dar nada, porque não tem ninguém observando ele. Então isso acaba acontecendo muitas vezes furto. Então assim, às vezes uma viatura está lá empenhada numa outra situação, eles não conseguem passar em determinado bairro, e isso interfere no cara que está ali observando, que está acompanhando ali o serviço ali. Então, porque querendo ou não, é o trabalho do cara, praticamente, o cara furtar aquilo ali e depois passar para revender, comercializar. Isso, né? Então assim, tem que estar se adaptando e tem que estar assim, atento, né? Atento, né? Estar atento. Tenente, e hoje, qual que é a maior incidência, assim, mais residencial, mais na parte de comércio? Até essa semana, né, por esses dias, a gente acabou ficando sabendo também de alguns arrombamentos no comércio, né? Qual que é a frequência disso? Você tem observado um aumento nessa frequência de arrombamentos, alguma coisa nesse sentido? Ou são mais casos isolados? Como que está isso hoje? Bom, desde que eu cheguei aqui no batalhão, né, cheguei em janeiro aqui, né, já faz agora, vai fazer praticamente 7 meses que eu estou aqui já, então assim, observando, né, o modus operandi, por assim dizer, desses, querendo ou não, furtadores, né, que estão aqui pela região, né. Muitas vezes a gente estava relacionado também a uma questão de pessoas com vícios, né, questão até mesmo de estar ali viciado em algum entorpecente e ter que estar ali naquela ambição de pegar coisas para poder passar e revender e trocar por entorpecentes, né? Então a gente pegou e fez uma mega operação, tentando fazer até uma orientação tanto dessas pessoas, quanto também pessoas em situação de rua, né?
que estava muito em destaque aqui na cidade de Rolândia, principalmente no começo do ano. Então a gente começou a se adaptar, né, realizar diversas operações, de qual também estava coordenando junto com o Tenente Coronel Tagete, né, que é o nosso comandante do nosso batalhão, né, que fica responsável por tudo realmente ali, né. Então, assim, a nossa parte como oficial CPU, né, questão de gestão das viaturas e tudo mais, a gente realmente foi atrás de buscar orientar, de buscar conversar e até mesmo as pessoas, e oferecer ajuda. E quem não queria ajuda, a gente realmente conversou. Será que realmente compensa a pessoa ficar aqui e tudo mais? Então a gente conversa com a pessoa, a gente orienta. E assim, a gente notou que após ali a questão de, muitas vezes, de diminuição da pessoa em situação de rua, ela buscando ajuda, ou até mesmo ela voltando para a família dela, né, para o local de origem dela ali, a gente acabou diminuindo bastante ali a questão dos furtos, que estava muito mais forte no começo do ano. Mas ainda acaba acontecendo. E ainda toda semana acaba acontecendo. Então, assim, a polícia militar, por meio das câmeras, ali consegue às vezes identificar a pessoa e às vezes a gente até consegue encontrar a pessoa. Só que é depois de vários dias e depois que ela já consumou já toda a questão ali dos itens, e muitas vezes a gente vai lá e oferece pro comerciante se ele quer prestar queixa, mais contra aquela pessoa ali, e muitas vezes já não quer, porque já reparou o dano e tudo mais, e assim já comprou, já não quer mais se intrometer, até mesmo tem medo, né, do que é que esse cara pode acabar fazendo, né, esse indivíduo pode acabar fazendo se descobrir depois que foi denunciado por essa determinada pessoa do comércio, né. Então, assim, a polícia militar, ela ressalta. A gente pode realmente encontrar essa pessoa ali e a gente pode acabar tentando entrar em contato ali com o comerciante, tentando oferecer ele para ele poder fazer a denúncia ali e realmente colocando parte penal, né, assim, por assim dizer. Querendo ou não, precisa ter a consumação do fato. Então, como que isso comprova, né, melhor? Com a questão de imagens, reconhecimento do comerciante ali, e realmente acaba dificultando, na verdade, a parte também da legislação brasileira, mas isso é para outras conversas, né? Mas a gente tenta sempre atuar de certa forma, né? Ô, Tenente, e numa conversa que a gente teve há algum tempo, a gente percebeu, né, foi até um ponto que vocês levantaram, né, o batalhão como um todo, a falta de boletim de ocorrência, né, que às vezes a gente fala, olha, tá tendo, né, furto, né, algumas coisas, mas, né, a gente não tem um registro desse furto, né, então se você, né, deixasse aí um alerta, né, pros empresários, pra população de modo geral, né, que quando ocorrer aquele furto, que faça, né, o boletim de ocorrência, né, até para ter um mapeamento, né, dos locais onde tem uma maior frequência, né, se o senhor pontuasse isso pra gente seguir pro nosso intervalo, daqui a pouco. Então vamos lá, a questão de boletim de ocorrência é imprescindível. Então, assim, a partir do momento que você acionou a polícia militar, mesmo que já tenha ocorrido o fato já, seja um dia, já 2 dias, uma semana, vai até a polícia militar ali, ou também até a polícia civil, também pode realizar ali o boletim, né? E assim, a gente tem que fazer o boletim de ocorrência, porque assim, querendo ou não, fortalece a questão da gente poder entender por meio do nosso setor de estratégia. A gente tem sim o setor de estratégia, né? Seria através dos P's ali que a gente tem dentro do nosso batalhão. Um deles seria o P3, que seria, no caso, o oficial que fica responsável pela questão da parte estratégica, junto com essa equipe de auxiliares, para poder tentar buscar entender o que acontece em determinada área. Isso fortalece a nossa questão através da própria inteligência, né? Que a gente tem também de uso de inteligência artificial e tudo mais, para poder compreender onde que é os mapas de maior ocorrência de furto. E até mesmo foi através disso que a gente notou que realmente os furtos aqui são muitas vezes, né, ali em questão mesmo do comércio, na área central. Assim, dentro desse círculo aqui que a gente está da Castro Alves. Entende? Dentro dessa região central que a gente tem. Essa é até uma pergunta que eu queria ver onde que é o mapa, né? O mais quente, vamos dizer assim, de furtos. É justamente a área central, então. Exatamente, justamente essa área central e também o centrinho, por assim dizer, também da Vila Oliveira. Acaba tendo muito foco ali por essas pessoas, né? Que ali realizam o furto. Então, assim, até mesmo questão de lojas de roupas, muitas vezes. Porque são itens que eles conseguem pegar e comercializar, trocar por alguma coisa, por assim dizer, né? É difícil algumas lojas querer por questão de ser pesado o material, de às vezes não ter tanto comércio, assim, para assim dizer, para aquele material. Então, assim, muitas vezes também vê a situação que eles preferem as portas de vidro, né? Que também é mais fácil, por assim dizer, de fazer o arrombamento, por assim dizer, e cometer ali o delito, né? Então, assim, a gente sempre ressalta. Faça a questão do acionamento do 190. Se você não tem câmera no seu comércio, também instale. Isso ajuda ao nosso trabalho também de poder identificar quem que seria esse autor, né, que está cometendo esses delitos, né, e também realizar então a prisão, né, as diligências para poder buscar realizar a prisão desse indivíduo, né. Perfeito. Então, assim, isso tudo é importante ali para você
está melhorando, por exemplo, a sua saúde do seu comércio, né? Para quem está ali como comerciante é importante, né? Isso e entra também a Polícia Militar está sempre à disposição, então assim, faça o acionamento. Sim. Teve já o furto mesmo assim, ou está acontecendo, chama a Polícia Militar. A gente vai lá, nem que seja para fazer boletim de ocorrência e tentar buscar entender, e depois ali a gente colocar a nossa parte estratégica para poder compreender o que está acontecendo aqui na cidade de Rolândia, com qual frequência, com qual horário do dia mais ou menos que acontece mais, com que dia da semana, tudo isso entra na nossa estatística, que a gente coloca ali e reforça o policiamento. Acaba tendo uma maior eficiência depois na atuação. Exatamente. Né? E então assim, né, para você que nos acompanha, né, empresário, né, população de modo geral, se você tá com a sua bicicleta aí pelo centro, tá, já põe o cadeado para, né, a gente não correr o risco, né? Então, como a gente colocou, um dos maiores causas, uma das maiores causas é a desatenção, né? A questão de você deixar ali achando que nada vai acontecer. E para você empresário, né? Se você puder, né? Caso você não tenha ainda, né, um investimento em uma câmera é sempre bem-vindo, né? Que às vezes já afasta, já inibe um pouco acontecer, né? Algum furto, alguma coisa nesse sentido. E precisando, né? Lógico, acione, né? A Polícia Militar, que está disponível para sempre nos atender. E agora vamos falar um pouquinho sobre as ações, né, que a Polícia Militar tem realizado no nosso município, né? Ações ali de patrulhamento, né? Muitas vezes, né? Já nos mapas, como a gente estava falando, né, anteriormente, né, reforçando esses patrulhamentos nos mapas mais quentes, vamos dizer assim, onde tem uma ocorrência maior, incidência, né, de assaltos ou furtos, né? Tenente, quais são as principais atividades hoje, né, projetos e ações que a Polícia Militar tem desenvolvido no nosso município hoje para inibir ainda mais essas ações aí do pessoal que acaba, né, ocasionando esses furtos, né, e assim por diante? Bom, vamos lá, a Polícia Militar, né, como eu disse, né, ela tem diversas áreas, seja a questão da música, seja a questão do Batalhão de Policiamento Aéreo, ali com helicópteros, aviões, seja a questão também de grupos táticos, né, ali com o Rotan, com o Choque, com o Rony, tem N fatores, então assim, às vezes a pessoa que quer entrar pra polícia, ela tem diversas áreas que ela pode acabar seguindo, né? Já até comentei já sobre a questão das carreiras, né? Sim. E também quando a gente fala sobre a questão do próprio batalhão aqui, o 15º Batalhão, né? O que a gente acaba tendo, né? Nossa questão da nossa própria rádio patrulha, né? Que a gente chama como RPA. A gente tem também a questão da Rotan, ali, que faz a questão do policiamento tático ali, que é um pouquinho mais especializado, por assim dizer, né? Com armas de porte, assim, um pouquinho mais, para dar uma pronta resposta um pouquinho diferente, né? Também para situações de maior risco, por assim dizer, né? Que envolve. E também temos a Patrulha Maria da Penha, que realiza a questão até mesmo do acompanhamento comunitário, né, de algumas vítimas de Maria da Penha, né, porque assim, acaba sendo algo imprescindível, porque todo dia aqui em Rolândia acontece pelo menos em torno de uma ou duas Maria da Penha, que a gente acaba tendo que encaminhar. Então assim, a gente acaba tendo que fazer depois o acompanhamento dessas vítimas, não é apenas pegar e realizar o boletim de ocorrência, ali realizar a prisão do autor e depois deixar a pessoa lá, por assim dizer, largada. E é um número significativo, né? Exatamente, é um número significativo. E até mesmo por isso que através dessas que a gente tem, né, da RPA, da Rotan, também temos a Patrulha Rural, né, comunitária, que vai até as fazendas, as chácaras que tem aqui pelas regiões, também até subindo. Lembrando, né, que o 15º ele não abrange somente Rolândia, né? Duas coisas que eu ia pontuar, né? Até num dos programas anteriores a gente recebeu aqui a presidente do Sindicato Rural, né? Sim. E ela falou muito bem da Patrulha Rural, elogiou bastante o trabalho de vocês. E aí tem outro ponto que é exatamente o que você iniciar agora, né? Quantas cidades são atendidas, né, pelo 15º Batalhão? Então, ele acaba tendo 10 cidades, né? Então, 10 cidades. Quando você coloca aqui, vai subir, né? Além de Rolândia, temos ali, passa, né? São Martinho ali, a gente não considera ali praticamente como, mas tá ali junto também. Então, assim, querendo ou não, todo lugar de passagem a gente pode subir para qualquer desses lugares, a gente passa por São Martinho, né? A gente acaba considerando praticamente o distrito de Rolândia, praticamente, para nós. Mas, assim, questão de Jaguapitã, Viracelva, Prado Ferreira, Guaraci, Cafeara, Lupionópolis, Centenário do Sul, Florestópolis e Porecatu, todas as nossas cidades, nossas jurisdições, por assim dizer. Então a gente tem que cuidar de tudo isso. Então a gente tem a questão da Patrulha Maria da Penha? Tem a questão da Rotan? Tem. Patrulha Rural? Sim, e eles atuam em toda a área do 15º Batalhão. Então, assim, é bastante demanda. Sim. E às vezes a gente, né, questiona, mas talvez a polícia não está tão presente no dia a dia, né?
a gente tem percebido na cidade que de fato, né, tá sempre muito presente, né? A gente tem visto sempre, né, patrulhamento e eu ando bastante aqui na região e sempre encontro, né, as viaturas fazendo justamente esse deslocamento, né, para essas cidades, né? Então é importante a gente entender que não é só Rolândia, né, que tem todo uma área, né, uma área de atuação da Polícia Militar que ela tem que dar o mesmo suporte que dá aqui na cidade de Rolândia, né? E a Polícia Militar também está com uma parceria, até comentou um pouquinho sobre isso, né, com a assistência social e também com a CIR, né, na questão da campanha de conscientização sobre a questão de doação de esmolas, né, porque acaba refletindo, né, na manutenção da pessoa ali, né, em situação de mais vulnerável, situação de rua, vamos assim dizer, né. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa ação que tem ocorrido, né, e os resultados, você já trouxe algum resultado significativo, positivo aí para nossa cidade? Perfeito. Então, a Polícia Militar, né, em várias dessas etapas assim que a gente tem sim por dizer, nosso dia a dia, né, a gente entre atendimento de ocorrência, patrulhamento preventivo para evitar delitos ali, e até mesmo a gente também tem essas questões de conscientizações, né. Então, assim, a gente faz questões de ir nas escolas, a gente faz questão de receber também as escolas, os nossos batalhões, passar alguns conteúdos, né, diversos. A gente tem também a questão da Patrulha Maria da Penha, mas também uma coisa que a gente tem tentado agora inovar também é a questão de uma campanha solidária, né, ali com a própria assistência social, ali aqui de Rolândia, né, porque querendo ou não, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui na cidade, que seria o povo ser muito acolhedor, sempre falar, tipo, sempre ser muito hospitaleiro, por assim dizer. E de certa forma isso não é ruim, isso é importante a gente manter a nossa essência da nossa cidade. Mas quando a gente fala sobre assunto de segurança pública, também é importante a gente compreender o que acaba acontecendo de consequências quando você acaba sendo muito hospitaleiro e sempre ajudando pessoas que estão em situação de rua. Como, por exemplo, o fato delas não quererem buscar ajuda. Porque ela fala assim, ó, eu estou tão bem aqui, eu vou lá quando eu quero usar meu entorpecente, eu vou lá, busco em tal lugar, beleza, eu troco por algumas coisas que eu recebi, que eu coletei de latinha lá e troquei por algumas moedas, e vou lá e utilizo meu entorpecente no meu dia, e quando eu tô com fome eu passo ali em tal lugar, já sei que eles vão me dar uma marmita, em tal lugar já sei que eles vão me dar uma esmola, você fica lá no semáforo, e por aí vai, e sempre aumenta, sempre continua o vício dele. Ele não sai da rua. Não sai. Tenente, até um ponto, né? Às vezes a gente ouve a própria população, né, questionando, mas como assim? Eu não posso ajudar quem está numa situação difícil, tal, né? Às vezes a pessoa se sente, até mesmo pela abordagem, a forma da abordagem, a pessoa se sente ali, vamos dizer, se sente mal até em não ajudar. Mas é importante até, né, o pessoal entender que você não está ajudando, né, dando um dinheiro, uma marmita, tá? Você acaba não ajudando, acaba favorecendo essa pessoa a continuar da forma que ele está. Exatamente. Né? Então, e colocando isso, né, quando você colabora com a pessoa, você está colaborando somente para ela continuar naquele vício. Porque assim, quando ela busca ajuda, ela vai nos abrigos e tudo mais, ela acaba sendo privada de pegar e conseguir utilizar dos seus vícios. Sim. Então muitas vezes você todo dia a gente vai lá, conversa com essas pessoas. Todo dia a gente está nas ruas e orientando pessoas em situação de rua. Porque também eles chegam de outras cidades aqui, e às vezes chegam perdidos aqui e daí querem tentar entender. A gente oferece já a questão do auxílio, né? Seja pelo CREAS, pelo CRAS. Então assim, quando ele pega e fala assim, não, mas eu tenho que chegar lá, eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso usar minha droga, ele entra na abstinência e ele não quer ficar naquele lugar. Aí ele quer sair de lá, né? Ele quer sair de lá. Então assim, ele não acaba não cooperando, entende? Com a assistência social, porque às vezes já foi até mesmo e ficou lá 1-2 dias, não conseguia usar ali os vícios, porque lá cobra que através dos abrigos que você tem uma rotina, que você queira realmente mudar de vida, que você faça um tratamento ali, né? Então assim, essa pessoa não quer ficar. E acaba dificultando nosso trabalho. E colocando também isso, essas pessoas muitas vezes elas têm família, elas têm vida fora daqui, ali a situação de rua. E elas estão, às vezes, por questão de comodidade, por assim dizer, de certa forma, pode ser. Mas também tem diversos outros fatores que podem acabar contribuindo que essa pessoa continue ali. E muitas vezes essa pessoa está desaparecida em outro estado. Às vezes a família dela está preocupada, está querendo saber onde que ela está e não faz a mínima noção, porque essas pessoas não estão com celular, elas não estão com meio de comunicação, elas apenas estão vagando por aí. Então, assim, a Polícia Militar tenta orientar, tenta oferecer também às pessoas de poder voltar para a casa dela, entende? E também orienta, né? A questão de fazer ali, buscar os apoios especializados, até mesmo para buscar
fazer o tratamento, né? Porque, querendo ou não, é uma situação de muita vulnerabilidade, né? A pessoa fica exposta ali a diversas coisas, como por exemplo o frio, né? Que aconteceu essa semana, que foi realmente algo bem impactante, né? Fazendo até mesmo 3 graus. Então, assim, e tinha pessoas na rua. Tinha pessoas na rua. A polícia militar não para, a gente está sempre atuando. Então, assim, mesmo quando se cair o planeta, a gente vai estar aqui atuando ali. E a gente vê também essas pessoas ali em situação de rua, a gente se preocupa, a gente tenta compreender melhor e orientar, porque assim, a gente até mesmo buscou fazer essa campanha porque a gente nota que é muito comum a gente ver que as pessoas elas contribuem com isso. Eu tô com dó dessa pessoa, vou oferecer então um cobertor. Não, você tem que pegar e orientar essa pessoa a correr atrás de ir atrás de um abrigo, de correr atrás de fazer o seu tratamento para sair daquilo ali, porque aquilo ali não é um futuro para uma pessoa. Sim. Entende? Ela ficar naquela situação ali de vulnerabilidade, ali, disposta a pegar doenças, a ficar ali morando com até mesmo com o frio que teve, né? Risco de vida mesmo, né? Pelo frio, né? Risco de vida. E tenente, a gente já tem algum resultado, né? A gente comentou mais antes um pouquinho que já teve uma redução, né? Do número de pessoas e tal. Que resultado que a gente pode apontar assim, para a população de modo geral que foi né, positivo, né? Dessas ações que têm ocorrido? Então, colocando a primeira fase que a gente fez uma situação de realizar as operações junto com a assistência social, né, indo orientar todos eles nas ruas, né, e depois agora nessa segunda etapa dessa operação a gente notou após uma grande redução mesmo, expressiva, de mais de 80% aproximadamente, que a gente colocaria assim, de pessoas que estavam em situação de rua que acaba, aqui no centro aqui, que acabaram tomando seu destino, ou foram buscar a questão do tratamento, de estar no abrigo, ou também conseguiram retornar para o lar de suas famílias. Então, assim, a gente conseguia fazer através dessas operações com assistência social, trazer uma grande diminuição de pessoas no comércio ali que estava, às vezes, incomodando, por assim dizer, né? O comerciante que está ali tentando realizar ali a sua mercância ali, e às vezes estava lá uma pessoa dormindo ali, às vezes também sem roupa, às vezes ali pela questão do entorpecente, né? Um pouco alterado, causando confusões ali em frente ao comércio, né? Então assim, tudo isso colaborou para poder fazer essa diminuição, né? E agora na segunda parte a gente está fazendo a questão a gente fez um teste, né? Ali, questão de panfletos, então a entrega de panfletos na questão de conscientização, porque não adianta nada a polícia militar pegar, orientar, trazer o apoio especializado ali para essa pessoa em situação de vulnerabilidade, só que ao mesmo tempo ter outras pessoas que colaboram para que ela continue ajudando, né? Dando dinheiro, né? Na alimentação, tudo para ela ficar ali na rua, né? A gente fez esse panfleto e colocou lá: não dê esmola. Ensine essa pessoa a buscar o apoio especializado. Colocamos o telefone de todos os apoios especializados, inclusive da Polícia Militar, para sempre estar à disposição ali para poder ajudar essa pessoa. Sim. Entende? Então, né, para quem nos acompanha, a nossa população de modo geral, né, se você quer ajudar essas pessoas que estão numa situação, né, de rua hoje, né, que tá ali, que às vezes vem te fazer um pedido, né, de uma alimentação, a melhor forma de você ajudar é destinando as instituições que de fato, né, fazem um trabalho de assistência, né. Hoje nós temos aí na cidade algumas instituições voltadas a isso, que fazem um excelente trabalho, né. Então a gente compreender que um pequeno ajuda que você dá em dinheiro ou uma alimentação, você está acabando favorecendo essa pessoa a se manter naquela situação, né? E, tenente, em casos assim, né, de suspeita de movimentação estranha na sua casa, no seu estabelecimento, né, qual atitude essa pessoa pode, né, tomar quando está vendo que tem alguma coisa estranha ali? Pode acionar, né, a Polícia Militar para fazer uma ocorrência, dar uma verificada? Então, vamos lá, nesse ponto, né, finalizando, então, só esqueci de ressaltar, mas foi importante também o senhor comentar ali, né, caso a pessoa tenha um coração muito aberto e ela queira ajudar, ajude os órgãos que tem para poder fazer, né, ali, seja a Missão Vida, a SELM, também a questão até mesmo da própria assistência social ali, se você buscar, vai ter diversos órgãos de apoio, ali a PAI também, para a questão de apoio a essas pessoas que estão em situação de rua, né, então assim, se você tem um coração assim, grande, assim, quer ajudar, ajude esses lugares. Esses Temos lugares a Casa da Sopa também, né? Exatamente, Casa da Sopa, esses lugares precisam da sua ajuda. Sim. Então assim, se você está vendo isso agora,
vai lá, ajuda, contribua com alguma coisa, seja material de higiene, é alguma coisa que o pessoal não comenta, né? Mas a gente também fez a corrida do batalhão aqui e a gente arrecadou, através das inscrições também, junto com o pessoal ali, materiais de higiene, de limpeza, porque acaba tendo muita falta nesses lugares. Sim. Desses abrigos assim. Porque assim, eles até recebem recurso, mas só que às vezes não acabam não dando conta. Então assim, através desse apoio consegue ajudar muito. Agora partindo, né, para essa questão dessa pergunta, né, que o senhor fez, a gente vale ressaltar que o ponto da Polícia Militar aqui, ela pode ser acionada tanto pelo canal do 90, também temos um aplicativo, você pesquisar lá, né, PMPR ou 190 ali, coloca o aplicativo da Polícia Militar do Paraná, é claro, ressaltando, né, tem diversos aplicativos, mas tem o aplicativo também da Polícia Militar do Paraná, que tem o botão do pânico ali, que também tem a situação de você consegue cadastrar uma ocorrência ali, mas já dando de antemão, já puxando até a minha autolocalização, ele puxa todo o celular hoje em dia ele domina tudo, né, então assim, você entra no aplicativo, você já coloca ali, acionar a Polícia Militar, ele já puxa a tua localização, já manda a viatura já na hora. Então legal, assim, questão de movimentação estranha e tudo mais, faça o acionamento ali, seja pelo mobile, por assim dizer, né, pelo nosso aplicativo. Que tem ali tanto para Android quanto para iPhone, ou até mesmo para ligação no próprio 90, né. Muitas vezes a gente acaba tendo muitas demandas, né, por exemplo, inclusive, né, na sexta-feira, sábado e domingo, pela questão também de muita perturbação de sossego em Maria da Penha, né, que é um assunto que até para entrar daqui a pouco, mas colocando essa situação assim, de se você viu alguma coisa, uma movimentação estranha, mas aciona a Polícia Militar, porque muitas vezes pode colocar a vida de pessoa em risco, ela tendo que sair lá e verificar e tudo mais. Então assim, se identificou que tem alguma coisa errada, pode ligar a Polícia Militar, a gente vai lá, a gente vai realizar o patrulhamento, entende? Perfeito. Então assim, a Polícia Militar, ela depende dessas denúncias, desses acionamentos, para a gente poder realmente conseguir pegar no ato, porque muitas vezes a pessoa, ela vê que a pessoa está cometendo, tá vendo uma movimentação estranha, mas o pessoal está passando para lá e para cá com vários itens pesados daquela empresa, mas já são meia-noite e pouco, mas estranho a empresa está movimentando isso daí. E muitas vezes tem as pessoas, elas estão elas estão realizando o furto e elas também não se identificam, elas colocam o carro da empresa, uniforme, aconteceu isso dessa semana. Furtaram 200 quilos praticamente de fio lá em Porecatu e estavam com um Uno Mille plotado de empresa, com uniforme e tudo mais, e estava furtando, entende? Graças à questão de verificar que estava uma movimentação estranha e tudo mais, que naquela empresa não parecia ser tão verdadeira, assim, eles acabaram fazendo o acionamento da Polícia Militar, o qual acabou realizando a prisão deles. Então isso é imprescindível para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Tem que ter colaboração da população, né? Nesse sentido de fazer uma denúncia, de estar vendo alguma movimentação estranha, chamar a polícia mesmo para fazer uma verificação, né? Antes a gente, né, é melhor que seja verificado, que não tenha nada errado, do que aconteça alguma coisa e não seja verificado. Exatamente. Né? Tenente, nós temos assunto para mais uns 2 programas, né? Então aí nós temos tem bastante coisa, né? Nós temos aí as ações que vocês fazem junto às escolas, né? A abertura que vocês dão para as escolas no batalhão. Então a gente já fez até inclusive ações juntamente com o batalhão da associação, Dia da Criança dentro do batalhão, né? Essa proximidade, essa abertura. E também, né, a gente dá para fazer um programa só sobre Maria da Penha também, que, né, a gente já teve uma palestra, né, de vocês ali na associação também, falando sobre isso, do impacto que isso gera no nosso município, né? Mas hoje, né, a gente já está com o nosso tempo aqui quase esgotado, né? Eu vou passar alguns recadinhos da associação e eu já abro para você fazer suas considerações finais. Fechou. Tá bom? Então, pessoal, vocês que nos acompanham, nós temos ainda algumas vagas para o nosso curso de negociação e excelência em vendas, da parceria da ACIR com o Senac. O curso já inicia nessa próxima segunda-feira, dia 30, tá? Mas, né, se você tem interessado, acabou não conseguindo fazer a sua inscrição, pode entrar em contato ali com o pessoal da ACIR, né, o nosso departamento comercial, ali no 3256-1063 e fazer a sua inscrição. Temos também, a partir do dia 1º de julho, né, nós vamos já estar iniciando a nossa nova etapa da campanha Show de Prêmios ACIR, que é a parte, né, nesse momento, a campanha do Dia dos Pais, que ela vai de 1 de julho até 12 de agosto, né? E você que comprou, né, nas lojas participantes, no Dia das Mães, da campanha do Dia das Mães, você continua concorrendo e pode estar ganhando a premiação agora no Dia dos Pais, porque o show de prêmios, né, ele é cumulativo. Então você participando da campanha do Dia das Mães, Dia dos Pais, você vai estar concorrendo o ano todo. Então você pode, né, quem sabe até ganhar ali o prêmio de Natal, né, a premiação maior. Então você concorre o ano todo, tem várias chances de ganhar.
Tá bom? E também, né, não poderia deixar de citar aqui um grande parceiro da Associação Empresarial de Rolândia, da ACIR, a Hospitalar. Né? A Hospitalar está com vantagens especiais para os associados da ACIR, um desconto de até 80% no plano de saúde. Né? Sem contar que a Hospitalar tem aí um dos melhores, né, atendimento na parte pediátrica de Londrina e toda a região, tá? Ficou interessado em conhecer mais detalhes sobre o plano, quer ali buscar uma contratação, né? Proteger a sua família, estar protegido com um plano de saúde, entre em contato também com o pessoal da Associação Comercial, ali no 3256-1063, e saiba, né, as condições, né, para contratação, e essa promoção da Hospitalar vai até o dia 15/7. Tenente, suas considerações, né? Já agradeço a sua prontidão em nos atender. Espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades de a gente estar aqui batendo um papo, né? Falando sobre a segurança da nossa cidade. E suas considerações, por gentileza. Bom, eu gostaria de agradecer novamente, né, pela questão do convite, né? Sempre me coloco à disposição, sempre tento trazer a questão pela parte da comunicação social, né, do batalhão ali. Uma questão de proximidade, né? Porque, querendo ou não, isso acaba sendo nossa vitrine e o pessoal acaba vendo a comunidade, por assim dizer. Ela enriquece muito, né, nosso contato com a comunidade, através também de mostrando o que a gente está fazendo, falando, né, explicando um pouquinho melhor, porque, querendo ou não, a gente também tem que dar a prestação de contas, né? Afinal, a gente atende a toda a população, né? E a população quer saber o que é que a Polícia Militar está fazendo. Sim. Então, assim, às vezes é importante trazer um pouco dessa conversa, né, para a gente poder expor um pouco também do lado da Polícia Militar. Entende? E também explicar, né, como que é que acontece as coisas no dia a dia, assim, né? Sim. Então a gente realiza operações como o AIFO, por exemplo, que é ações de fiscalização integradas, né, ali para fiscalizar os bares. A gente também faz a questão das atendimentos das violências domésticas e a questão do acompanhamento, né? Com uma equipe especializada que constantemente está em cursos para poder trazer uma melhor profissionalização mesmo, para poder estar ali atendendo as vítimas, né, de violência doméstica. Lembrando, violência doméstica, canais de denúncia anônima, 181 geral ou 180 para a questão de violência doméstica, ou próprio em questão de emergência, você verificou ali que está ocorrendo a violência doméstica, pode ligar para o 90 através do aplicativo também, acionar a Polícia Militar, que a gente vai na hora, é prioridade máxima para a Polícia Militar. Então, assim, a questão também da que eu estava comentando, a violência doméstica ali, a questão também das próprias escolas, né, a gente fazer esse acompanhamento das escolas, colocar também viaturas nas entradas das escolas ali, logo de manhã cedo também, né, e a questão também de estar fazendo essa questão estratégica, né, de verificar, e também ofícios, né, que a gente acaba recebendo de diversas questões de eventos, de festa junina, inclusive, que agora está bem alta, assim, né, então a Polícia Militar também se faz presente nesses eventos. A questão da própria inauguração do ginásio do Emílio Gomes ali, que aconteceu nessa semana, a Polícia Militar também estava presente no evento. Então, assim, a Polícia Militar sempre está buscando estreitar ali a questão dessa conexão que tem ali com a própria comunidade, né? Não é mais aquela época de antes, que era a ditadura e tudo mais, polícia, meu Deus do céu. Não, a Polícia Militar, ela tem que estar próxima à comunidade, ela tem que estar junto aqui, ela tem que mostrar também, o policial, ele é um ser humano normal, ele não é um Superman, mas ele está ali para poder te proteger, ele vai estar preparado, ele passa uma especialização para poder estar atendendo ali na rua ali e trazer excelência nos seus resultados, né? A questão de prisão de autores ali de delitos, a questão de prevenir crimes ali e trazer também essa questão comunitária e sentimento de segurança para toda a comunidade, que inclusive paranaense, mas também aqui de Rolândia, né? Falando no âmbito aqui do 15º e subindo até lá em Porecatu. Perfeito, Tenente, né? Mais uma vez eu agradeço, né, a sua disposição e disponibilidade de estar aqui conosco. O Tenente que está de folga, tá, gente? Ele está na folga dele aqui, né? Batendo um papo conosco, né? E pessoal, então, né, nossos agradecimentos aí a todos os ouvintes, né, que estiveram conosco em mais uma manhã de sábado aqui no ACIR em Foco. ACIR em Foco, que busca sempre trazer informação de qualidade, com segurança, né? E nós buscamos a informação na fonte, né? Trazemos as pessoas para bater um papo diretamente conosco aqui, né? Então, até o próximo sábado, aqui no ACIR em Foco, onde o associativismo está sempre em foco. Até mais, tchau, tchau!